Amém. Olha, eu tô tão feliz que você está aqui nessa mensagem e eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. Eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade, a caminhar com a gente, a viver essa jornada de todos os dias. 2 vezes por semana tem uma mensagem para você aqui no nosso canal. Segunda-feira às 7 e quinta-feira às 7 da manhã. Hoje é uma mentoria de vida e eu quero muito poder ajudar você na sua caminhada, servir você. E nós temos uma comunidade onde você vai ser avisado de todas as mensagens e você vai fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Nós não somos mais um canal do YouTube, a gente é uma comunidade. Amém? Então, entra, faz parte. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e fica comigo. Segunda no YouTube às 7, quinta às 7 e de segunda a sexta no SBT às 7 horas da manhã, o Bom Dia Esperança. Então vamos fazer o seguinte, 29:18 de Provérbios diz o seguinte: onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a palavra, esse é feliz. Olha, eu tenho uma outra versão aqui que eu deixei no meu telefone. Aqui diz palavra profética, mas nessa versão, se eu não me engano é NTLH, diz assim: aonde não há visão. Veja, visão é uma janela aberta do futuro, aonde você consegue olhar e saber aonde você vai chegar. É como se você tivesse uma direção do porquê está vivendo o que vive e aonde isso pode te levar. Eu chamo isso de propósito, de fato. O propósito é saber o porquê você nasceu, né? Para que eu nasci? Eu acho que essa é uma das perguntas filosóficas do ser humano mais profundas de todas, né? Que é, por que eu nasci? Por que você nasceu? E essa palavra, ela nos deve movimentar a vida toda, pelo menos até uma boa parte dela. E ela deve nos movimentar até o dia que a gente encontra uma razão, um motivo, a ponto de você dizer: agora eu entendi. Agora eu entendi porque sou o que sou. Agora eu descobri a razão da minha existência. E há uma diferença brutal quando você fala com pessoas que sabem do seu propósito para pessoas que não sabem do seu propósito. É como se fosse um abismo de escolhas e de histórias. Você consegue olhar e você vê que um vive, o outro existe. E existir e viver são completamente diferentes. Quando eu digo que alguém existe, é alguém que não tem mais sonhos, não tem mais projeção, não tem mais perspectivas. Então basicamente ele se contenta com qualquer coisa na vida e ele se move dentro daquela realidade até o final da sua vida. Então ele vai crescer, ele vai construir muito pouco, vai deixar quase nada de legado e ele vai embora. E eu não estou falando sobre salvação. Não, essa pessoa, mesmo sem ter descoberto o seu propósito ou vivido de maneira excelente, ele pode ir para o céu no final. Porque a salvação não está conectada ao tamanho das nossas obras, não está conectada ao quão incrível a nossa vida foi. Não, pelo contrário. O Evangelho nos dá a garantia da salvação pelo reconhecimento de que Cristo é o nosso Salvador e que, de fato, somos o pecador que Ele foi para a cruz para salvar. Não é pelas nossas obras, não é por quão incrível a gente foi, ou por quão maravilhoso, não é por isso. Entende? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porém, todavia, a Bíblia vai dizer que fé sem obras, ela é morta. Se a fé que eu tenho em Jesus não promove uma diferença, uma mudança na minha vida, é um pouco estranho.
Eu me lembro de um amigo que um dia me deu um conselho, e uma das coisas que ele falou no conselho foi interessante. Ele disse que não tinha sentido graça sem resultado. E ele falou uma outra coisa engraçada. Ele disse: são duas coisas na vida que não fazem sentido e são distantes, mas parecidas. Ele dizia uma coisa. Ele falou que graça de Deus sem resultado não faz sentido, ao mesmo passo que um famoso pobre também não faz. Eu achei interessante aquilo, muito mais pela questão da graça sem resultado, porque graça você recebe sem merecer. E se você recebe sem merecer e não usa isso para a glória de Deus, não é só um desperdício, é uma ingratidão. Então esquece a outra parte do conselho e foca somente nisso que eu estou te falando. Graça sem resultado não faz sentido. E o que a gente vê no nosso tempo é mais ou menos assim. Começa-se a vida com muita vontade de viver. Começa-se a jornada com muitos sonhos, com muitas coisas maravilhosas. Só que aí a vida, ela dá conta de pouco a pouco tirar esses cenários de esperança do nosso coração. E começa a parecer que a gente já está tarde demais para dar certo na vida, que a gente já está tarde demais para viver o nosso propósito, ou porque como se a gente não tivesse descoberto em tempo, então agora tarde demais para viver um novo tempo, e a gente vai deixando de viver e começa simplesmente a existir. E se você parar para pensar hoje, a quantidade de pessoas que apenas existem e não vivem mais, ela é absurda. E são essas pessoas que apenas existem, que reclamam da vida, que estão o tempo todo com uma visão pessimista sobre tudo, sobre todos. Eles não têm coragem para sonhar, eles não têm coragem para dar passos ousados, eles não têm coragem para nada. Minha vida se resume a um calabouço de escuridão, aonde você acorda, trabalha e volta para casa. Acorda, trabalha e volta para casa. Acorda, trabalha, volta para casa. Se algo nesse relógio der errado, a vida acaba. Se essa roda não girar igual no outro dia, você já não sabe mais como reagir. Se o diferente se manifestar, você não sabe para onde você vai. Então por isso que a Bíblia está dizendo que se você não tem uma visão, você vai perecer. É como se o Senhor estivesse dizendo: se você não tiver um objetivo, você não vai chegar. Se você não tiver um alvo, você não vai conseguir. Se a vida com Jesus tem um alvo da salvação, e mesmo fazendo de tudo não poderia conquistar, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, só existe um objetivo na vida então. E o meu objetivo de ser salvo já foi completo em Jesus mediante o meu arrependimento. Então qual é o objetivo? Construir uma imagem de Cristo que inspire as pessoas a amarem a Jesus a partir da nossa história. Por isso que a Bíblia vai dizer que o chamado de todos é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. É como se Jesus estivesse dizendo assim: você já me conheceu? Então agora acelera o passo e começa a fazer quem te conhece e conhecer aquele que você conheceu. Me faça conhecido. E não existe nada mais poderoso na vida do que fazer Jesus conhecido a partir das nossas obras. Obras dignas de alguém que ama Jesus, obras dignas de alguém que foi impactado pelo Evangelho e agora está mudando a vida de alguém. E eu não estou falando de um carro importado, não estou falando de uma casa gigante, não, lindo. Eu estou falando de uma família que não se quebra na tempestade. Eu estou falando de filhos que honram os pais. Eu estou falando de famílias que não se quebram, que não se derrubam, que permanecem. E aí, eu vou ser bem sincero para você: só dá para ter uma família dessa maneira se a família tiver um objetivo de onde quer chegar. Irmão, eu vou falar uma coisa que é perigosa, não me leve a mal, mas a vida do ser humano, se não tiver uma dívida, irmão, se a gente não tiver uma parada que tem que se mover, a gente vai parar. Se a gente não tiver uma esposa, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque ela vai ouvir. Irmão, ai meu Deus, aí eu ouvi uma vez alguém dizendo que mulher boa é mulher cara. E eu, não que eu concorde, amém? Mas irmão, se a gente não tiver uma mulher que é visionária, que não sufoca o nosso sonho, mas que pelo contrário diz: você consegue, vai,
voa. Irmão, quando você tem uma mulher assim, o seu sonho que era pequeno começa a ficar grande, e você começa a se mover para coisas maiores, e você começa a prosperar de uma maneira muito maior. Por quê? Porque a tua família está junto e tem uma visão sobre o futuro. Visão sobre o futuro é isso. Eu acho maneiro quando eu converso com os meus filhos e eu começo a olhar para eles, eu fico preocupado, porque o sonho deles é diferente do meu. Irmão, eu só queria existir quando eu era pequeno. O meu filho perguntou para mim: pai, quando eu fazer 18 anos, que carro que o pai pensa em me dar? Foi o João que perguntou isso para mim. O João tem 7 anos. E o Noah ouviu e falou: pai, eu quero um esportivo. Eu falei: filho, não é assim que funciona. Eu contando minha história, porque o pai queria ter um Ford Ka. Se o pai tivesse um Ford Ka, o pai teria zerado a vida com 18 anos. O pai tinha um Saveiro 92, depois um Voyage 95, depois um Uno 2001. E eu fui contando toda a trajetória, e ele não sabe o que é Voyage, ele não sabe o que é Saveiro, ele não sabe o que é Gol, ele não sabe de nada disso. Sabe por quê? Porque Deus me fez chegar num lugar onde nem precisa mais apresentar o que eu vivi, porque a perspectiva dele sempre começa a partir daquilo que foi gerado. Eu não estou falando que eu vou criar um filho fraco, ou que alguém possa pensar isso, mas eu só quero que você entenda que a visão que você supera é a visão de começo de quem vem depois de você. Se você não for longe, os seus filhos vão começar a pé, entendeu? É lindo! Grava isso. Se vocês projetarem uma vida, e entenda isso. Eu não estou falando de carro, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de perspectiva. Eu não orava com os meus pais quando eu era criança, mas eu chego no quarto dos meus filhos, eles estão de joelhos dobrados na beirada da cama. Tudo que demorou tempo para eu viver, para eles já parece normal. Irmão, meus filhos estudam num colégio que eu não sabia que existia quando eu era pequeno. Já parou para pensar que isso é exatamente sobre nós? Se você existe, você não vive. Agora, se você vive, a existência faz tudo valer a pena. Você vai ver os teus filhos crescer, você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias na sua família, porque você tem um propósito, e o meu propósito não é ter mais, o meu propósito é glorificar o nome de Jesus em tudo aquilo que eu faço. Então, meu lindo, eu não estou aqui gravando uma mensagem a mais por semana porque eu quero me aparecer, não, meu lindo, porque Deus falou comigo, tem que fazer mais. Você tem vida, você tem sangue nos olhos, vai para cima. Meu lindo, eu acordo de madrugada sempre. Talvez você não sabe, eu estou gravando essa mensagem, eu viajei a noite toda, eu dormi 1 hora durante essa tarde, mas eu estou aqui com meu coração cheio de alegria, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que Deus tem preparado para mim. Se você existe, você não se move para fazer além do normal. Nós não fomos chamados para fazer o comum, a gente foi chamado para fazer o extraordinário, para fazer o que ninguém está fazendo, para viver o que ninguém está vivendo, para pisar aonde ninguém pisou, para colocar a mão onde ninguém colocou a mão. Deus nos chamou para viver o extraordinário. Se você não tem visão sobre o futuro, você vai perecer. E o único que nos dá visão sobre o futuro é o Senhor Jesus. É Ele que clareia a nossa mente, é Ele que endireita o nosso caminho, é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que nos livra do adversário, é Ele que nos coloca em processos que nos levam para o extraordinário. Mas a gente só vai viver se a gente deixar com que Ele entre dentro do nosso coração e da nossa mente. Nós não podemos existir. Grava isso. Você não foi chamado para existir somente. Acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. Não, Deus chamou você para viver uma vida extraordinária, uma vida que inspira, uma vida que muda a vida dos seus filhos, uma vida que traz segurança para sua família, uma vida que faz as pessoas olharem e dizer: meu Deus, que coisa linda essa família. E não é pelo carro, não é pela casa, não, é pela segurança, pela paz que a tua família transmite. Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito dele é ser conhecido a partir da sua história, a partir do legado que você vai construir. Ou seja, se você não tiver uma visão clara sobre o futuro, você não vai se mover em direção ao extraordinário. É só isso. Quando eu entendi isso, eu comecei a olhar para minha casa de uma maneira diferente. Eu sou intencional. Ser intencional é treinar os meus filhos. Não é um treinamento superficial, é com gestão de tempo. É voltar para casa e ficar com eles. Eu quero que eles amem a Jesus. Então eu descobri que se eles entenderem que o que o papai deles faz é inimigo de ter o papai em casa, eu vou ganhar tudo, todos, e vou perder a minha família.
Já parou para pensar que tudo sem propósito não tem gestão de tempo, não tem uma gestão sábia, é só pela estação e nunca pelo futuro? Sabe qual que é a minha expectativa para amanhã? Buscar minha filha no colégio. Provavelmente não vai ser uma noite que eu vou dormir bem. Eu vou ter que acordar de madrugada. Mas amanhã, minha filha não quer nem saber se eu dormi bem, se eu dormi mal. A única coisa que ela quer é porque amanhã ela vai chegar para a professora dela e vai dizer: prof, quem vem me buscar hoje é o meu pai. E a apresentação de balé dela se eu faltar? Irmão, não vale nada a pena. Por isso que nunca é sobre o dinheiro, nunca é sobre isso não, lindo. É sobre o que você está fazendo com a sua existência. É sobre ser intencional com a sua família. É sobre dar valor para aqueles que merecem a sua volta. É sobre ter um propósito claro no que você faz. Sabe, quando você tem um propósito claro no que você faz, não importa onde você trabalha, a sua eficiência, o que você faz vai aparecer de alguma maneira. Você sabia disso? Eu me lembro de uma história do rapaz que varreu o pátio da empresa. Ele varreu o pátio da empresa durante muito tempo. Só que quando ia o outro varrer, a empresa nunca ficava limpa. Mas quando ele ia, a empresa ficava um brinco. O abismo da vida se dá quando o menos provável se levanta no meio dos prováveis. É quando o improvável se levanta no meio da história. É só alguém limpando o chão da empresa. Não tem projeto, não tem carreira, mas ele não está vivendo como se fosse a última parte da vida dele. Ele está vivendo um dia de cada vez. E essa é uma história de verdade. Até um dia que o chefe da empresa chegou e falou assim: engraçado, tem dias que eu venho e que a empresa está limpa, e tem dias que eu venho que a empresa está virada no alho. Por quê? E aí o supervisor falou: o dia que o senhor vem e que está limpa, é essa pessoa aqui. E o dia que o senhor vem e está sujo, é essa pessoa aqui. Olha que coisa interessante. Pensa comigo. O que você faz? Você coloca o que limpa mal para fora e substitui para que os dias que ele trabalhava, para aquele que está bom, fazendo bem, cumpra a função? E então ele fica no mesmo lugar? Sim ou não? Não é o lógico? Pensa, você tem 5 dias. 3 dias alguém que limpa muito bem está lá. Os outros 2 dias alguém que limpa mal. Então qual que é o lógico? Tira essa pessoa dos 2 dias e coloca o que limpa bem os 3 nos 5. Essa é a lógica que talvez a gente acredite ser a viável ou a comum. Mas olha como que acontece na história. A história é assim: o que limpa bem 3 não limpa mais nenhum dia depois de amanhã. Não, você não pegou. Eu vou melhorar. A lógica é: o que faz bem feito os 3 dias não vai limpar mais nenhum. Não é possível. Eu vou melhorar. Não é possível, não é possível. Significa que tudo que você faz com excelência, você não fica, você promove. Sabe, às vezes a gente não vive o extraordinário porque está esperando o extraordinário para ser excelente. Mas você precisa ser excelente no ordinário para que o extraordinário se torne a sua realidade. Você não espera ser para chegar, você é antes de chegar. E quando você se torna aquilo que você precisa, aquilo que você é te promove para onde Deus quer te levar. E entenda logo, lindo, a Bíblia vai dizer: nunca se canse de fazer o bem. Se você plantar, você vai colher. Então o chefe chega para esse garoto e diz: você a partir de hoje não limpa mais a empresa. A partir de hoje você vai para outro cargo melhor. E essa é a lógica da vida. Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: eu tenho um propósito com você. Eu tenho um propósito extraordinário com você. E aí você diz: Deus, é maravilhoso. Deus vai dizer: não é ainda. Ainda é ordinário. Ainda é comum. Ainda é pequeno. Mas se você fazer com excelência,
você vai ser apontado para o extraordinário. Quem existe nunca vive promoção, lindo. Quem apenas existe, ele fica no mesmo lugar. Eu me lembro que no ano passado, ano retrasado, eu fui na casa de uma pessoa que eu conheci ela há anos atrás, há muitos anos atrás. E eu cheguei na casa dela, estava exatamente tudo igual. A mesma geladeira, a mesma mesa, o mesmo cheiro, o mesmo assunto, a mesma conversa. O que a vida mudou para um que não mudou para o outro? E aí a resposta é: a vida não mudou para ninguém. Quem mudou foi a gente em relação à vida. A vida seguiu o curso para todo mundo, mas as nossas escolhas levam a gente para outros lugares. Então eu quero que você entenda, lindo. Quem tem propósito, quem vive de maneira excelente para a glória de Deus, vive o extraordinário. Sabe qual que é uma das coisas, um dos maiores segredos da Suíça? Isso aqui é algo interessante demais. Tudo o que um suíço faz, ele faz para ser o melhor. Por um princípio do apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Então, lindo, eles vão fazer um relógio, é o melhor relógio do mundo. Eles vão fazer um avião, é o melhor avião do mundo. Eles vão fazer um chocolate, é o melhor chocolate do mundo. Sabe por quê? Porque eles entenderam que tudo que é feito para a glória de Deus é feito com excelência. Então, enquanto a gente tentar viver de maneira trivial, sem ser intencional, a gente estaciona na vida. Até um dia que a gente vai ser encontrado daqui 10 anos, do mesmo jeito, tudo igual. Não, lindo? Não sei você, mas eu quero mais confusão para minha vida. Eu sempre termino o ano orando assim: Jesus, não é possível que dá para ter coisa mais legal. Não é possível que tem mais coisa para viver. Irmão, todo ano Deus vem e surpreende de uma maneira extraordinária. Quando você pensa que acabou, que não tem mais nada de novo para acontecer, Deus vem e pá. Só continua se movendo. Fala para quem está perto de você: continua se movimentando. Continua se movendo em direção à vontade de Deus. Continua. Deus vai fazer o extraordinário. Para a gente é só fazer o ordinário bem feito e com excelência, que dá certo. Amém? Jesus, Tu é maravilhoso, Senhor. O que o Senhor tem para nós ainda? A gente se compromete com uma coisa: nós vamos fazer o ordinário com excelência, contando que o extraordinário o Senhor fará. Em nome de Jesus.
cansado, sem vontade de cantar uma bela canção, talvez cheio de pressão, cheio de cobranças, de dúvidas, e se sentindo exatamente nesse lugar, esgotado, sabe, sem força, sem vontade, ou até mesmo desanimado de seguir em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. Mas eu quero te dizer que essa palavra vai produzir descanso para sua alma. Ah não, ninguém pegou, eu vou falar de novo. Vai produzir descanso para sua alma. Eu quero que você saiba, você vai sentir como se tivesse vindo de férias de 30 dias na Maldivas, sem telefone, sem nada. Às vezes o que a gente só precisa é chegar nele e dizer: Jesus, o peso que eu estou carregando sozinho é esse aqui, você pode me ajudar? Aí Jesus vai dizer: deixar vir a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu, o Senhor, vos aliviarei. Mas antes de ir pra gente ir para essa mensagem, eu só quero te fazer um pedido, algo muito importante. Você, quando faz isso que eu vou lhe pedir, você ajuda que o YouTube entregue para mais gente, mande para mais pessoas. E quantas pessoas que você ama, conhecem e que precisam dessa palavra. Então, para além de pedir para que você curta um vídeo ou qualquer coisa do tipo, seja um instrumento de Deus na vida de alguém, sabe, seja parte do que Jesus está fazendo e não só espectador. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama. Como diz os meus filhos na oração, ele diz: Jesus, abençoa todo mundo que eu conheço e amo, e até quem eu não conheço e são de bem. Então manda para todo mundo que você conhece, não conhece, mas que são de bem e que vão precisar, talvez precisam agora dessa palavra. E se inscreve no canal. Toda segunda-feira às 7 horas da manhã a gente está aqui com uma mensagem para a sua semana, para você começar cheio do Espírito Santo. Quinta-feira a gente tem uma mentoria de vida para trazer direção, alinhamento, maturidade para a sua fé. E todos os dias no SBT para todo o Brasil, 7:30 da manhã, Bom Dia Esperança. Eu quero ver você em algum desses lugares. Então faça parte da nossa comunidade. E antes de eu começar, eu também quero te fazer um último convite, seja parte da nossa associação evangelística. Nós precisamos de você. A gente precisa. O que Deus tem para fazer é grande demais e poucos são os ceifeiros. Eu quero que você me ajude a carregar esta cruz, a ser um Arão para que as mãos de Moisés permaneçam levantadas. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, você pode ser parte do nosso time, você pode ser um doador, e tudo que você precisa saber está aparecendo na tela aqui agora. Enquanto você faz isso, agora esqueça tudo e se prepare, porque a gente vai para a mensagem. Aleluia! Você acha mesmo que tem que acordar de madrugada? Você acha mesmo que a gente precisa colocar a cara no gelo de manhã cedo, 3 horas da manhã? E que é isso que vai fazer a gente ter sucesso? Veja, não é sobre ser bom ou ruim para a saúde, mas é se isso é o que vai trazer sucesso. Você acha que a gente precisa, por exemplo, andar com algumas marcas X e Y para ser respeitado pelas pessoas? Você acha que é saudável uma criança ensinar os outros a ser rico? Você acha que de fato o que estão nos vendendo como discursos de vidas perfeitas e incrivelmente de alta performance e cheio de resultado é o que a gente precisa para ser feliz? Eu vou te falar, eu sou muito maduro para olhar para tudo e ver o que é bom e o que não é. E basicamente tudo que eu falei para você é bom. Nada disso é errado. Acordar cedo, alguém diz acordar antes do sol nascer, tomar banho gelado, é tudo legal, eu acho massa. Eu tenho inclusive vontade de ter uma banheira de gelo, eu acho sensacional.
Eu vivi uma experiência para minha saúde de fazer o negócio de aquele sauna. Lá nos Estados Unidos é super barato isso. Você compra uma sauna portátil, faz. E eu fui no período de inverno, você tomava sauna que bem quente, pulava na água gelada. Parecia que você tinha tomado um energético absurdo. É maravilhoso, muito legal. Então não é sobre dizer, olha, isso está errado, isso não serve, não é. O porquê estamos entrando em algumas corridas. O ponto é, nós somos uma geração esgotada, cheia de problemas emocionais, burnout, síndrome do pânico, ansiedade. Se eu abrir para você a minha rede social e te mostrar as mensagens, a cada 10, 5 é gente com problema emocional grave. Comprou coisas que não precisava para agradar gente que não gostava delas. Estão endividadas. Gente tentando atingir expectativa. Pessoas presas numa realidade que você é obrigado a ter certas coisas para que então você seja alguém. Corridas absurdas. Gente fazendo dívida, gente comprando coisas, gente dizendo, se você usa tal relógio, você é isso. Se você usa tal calça, tal tênis, você é aquilo. E se você não morar em tal lugar, você não venceu. Você tá, sabe, estão colocando a gente dentro de uma corrida desesperadora e que mostra muito o porquê nós estamos se lascando tanto. Porque a gente está mirando no lugar errado, correndo uma corrida que não é nossa. A gente está desgastado, a gente está sobrecarregado, a gente está desesperado, porque a gente precisa fazer alguma coisa logo. A gente já não pode mais, não pode ser CLT, é proibido ser CLT, Deus o livre ser CLT. Então a gente já está com medo, a gente já se sente frustrado antes de começar as coisas, a gente já começou a achar que todo salário é pouco, a gente já está desesperado porque a casa da gente parece que não é a mesma que alguém que a gente segue vive. Ninguém anda tanto de avião, ninguém anda tanto de carro importado, e a gente tá assim, nossa, eu sou pobre, miserável, eu não sou ninguém, e meu Deus, e se eu quiser ser alguém, eu preciso ter o que estão dizendo que eu preciso ter. E essa é a realidade do nosso tempo. E toda a geração que o mundo recebeu deixou marcas positivas e negativas. Existem marcas muito positivas da nossa geração. Sabe qual é? É uma geração que está se preocupando mais com a saúde. Nós somos a geração onde nós estamos indo mais ao médico. A gente está fazendo mais check-up. A gente está envelhecendo com mais elegância. Amém? Quem tem mais de 30, levante a mão. Ao cheiro de procedimento estético, ácido hialurônico no ar. Está tudo certo. A gente está cuidando mais da saúde. Por exemplo, fiquei tanto tempo com um problema na minha voz e fui fazer uma endoscopia e descobri que tinha refluxo. Tem gente que morre por causa de um refluxo não tratado. Mas porque a cultura do nosso tempo está olhando para a saúde, a gente está dizendo, opa, peraí, os homens estão fazendo aquele exame. Sabe qual que é a minha alegria? Que eu tenho 35, quando eu tiver 40 a medicina já evoluiu muito. Vai estar outro nível, amém, amém, amém. Posso ouvir um amém dos irmãos aí? Os amém triste é quem tem plus 40 aí, já está tudo batizado. Mas brincadeiras à parte, até isso a gente aprendeu a entender que é necessário. As mulheres com exame de toque, todos os avanços da medicina, isso fez a gente melhor. Mas a contrapartida, há outras marcas da nossa geração, e é a geração de aparência. É a geração que parecer é tão importante ou mais do que de fato ser. Então é a geração que parece feliz, mas que não é. É a geração que parece rico e é tudo dublê. É a geração que aluga coisas para tirar fotos dizendo que são suas. É a geração que tem estúdio de foto para te parecer que está dentro de um avião. A nossa geração está com um problema grave emocional. Eu fico de verdade perplexo quando eu vejo alguém usando algo porque ele precisa se sentir aceito em determinado lugar. Quando ele começa a prejudicar a sua saúde emocional porque ele tem
coisas para fazer para agradar alguém. E aqui eu quero entrar na palavra com você. Olha, isso aqui para mim é a maior prova da humanidade de Jesus e da sensibilidade dele. Jesus é maravilhoso. Diga com a boquinha linda que Jesus te deu. Diga: Jesus é maravilhoso. Uau! Irmão, Jesus, ele antes da desgraça, antes da ruína, ele chega na hora certa na vida dos discípulos dele. Olha o que está acontecendo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 31, diz o seguinte: e ele disse-lhes: vinde vocês aqui à parte para um lugar deserto. Jesus, irmão, quem é que está falando isso? Jesus. Vem vocês aqui para um lugar deserto e descansem um tempo. Veja, havia uma urgência de o evangelho ser pregado, havia uma urgência de o ministério de Cristo atingir o ápice da sua narrativa, que de fato foi a nossa realidade como existência no evangelho. Ele precisava ir para a cruz, mas antes ele precisava pregar o máximo que pudesse. Os sinais precisavam ser evidenciados e 12 homens precisavam ser treinados para que quando ele fosse, ascendesse aos céus, 12 homens com as suas vidas conseguissem fazer o evangelho ser propagado de uma força e um poder tão grande que 2025 anos depois a gente estivesse num palco em São José do Rio Preto dizendo: ele não muda, ele é o mesmo, ele é maravilhoso, poderoso, extraordinário, ele cura, liberta, salva e leva para o céu. Quem fez isso não foi internet, não foi vídeo viral, foram 12 homens treinados por Jesus que doaram a vida por amor a ele. Já pensou? Mas olha que coisa, antes que se perdesse tudo e nada acontecesse, Jesus diz: ei, para, relaxa, vem cá, meu menino, meu menino, vem cá. Aí Jesus diz para eles assim: vou levar vocês para um lugar deserto, para que vocês descansem um tempo. Aí a Bíblia diz o motivo: porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Isso não parece alguém aqui? Quantos aqui já esqueceram de almoçar? É muito bom Jesus olhar para eles e dizer assim: não, meu lindo, peraí, eu multipliquei aqui para todo mundo comer. Eles acabaram de viver um milagre absurdo de multiplicação de pão e peixe, e ele está dizendo: vocês deram pão para todo mundo, deram peixe para todo mundo, e vocês não comeram. E eu sei o porquê, porque vocês estão andando comigo, está todo mundo querendo chegar perto e usando vocês como ponte, então está todo mundo sugando vocês. Mas eu quero que vocês entendam que eu não fiz vocês para serem escravizados pelo chamado, mas para vocês sobreviverem e vencerem até o final. Então, antes que vocês dêem um burnout, antes que vocês explodam, eu prefiro salvar vocês para levar para o meio do deserto e ter um tempo de qualidade com vocês. Então é só para vocês descansar e comer. Ninguém vai falar de cura, ninguém vai falar de milagre, ninguém vai falar de pão e peixe. A gente só vai descansar e comer. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso aí para mim é Jesus olhando e falando assim: posso ser o coach dos coaches? Posso ocupar o lugar do mestre dos mestres? Posso olhar no fundo do teu olho e dizer que mais importante do que o teu ativismo é o teu coração saudável? Posso olhar para você e dizer que os teus frutos não são mais importantes do que o teu coração? Posso te dizer que eu não estou preocupado quantas vezes você pregou essa semana, mas de fato quantos dias nessa semana você viveu de fato o que você está pregando? E aí Jesus deixa para nós um recado de que nós não precisamos morrer em vida. Pegou? Porque qual é o problema nosso? A gente está assim: não, então por que eu quero? Isso aqui é o porquê que a gente faz todas as coisas. Por que a gente faz o que faz? Uma resposta, e pode ter certeza que ela é verdade. Não vou dizer que é absoluta, porque é ignorância, mas é uma verdade: porque a gente quer mais dinheiro. E por que a gente quer mais dinheiro? Porque a gente quer ter paz. Como assim paz? Paz de poder escolher alguma coisa e poder fazer, de um filho pedir algo
é a gente ter condição para dar. E isso a gente julga que vai nos devolver a paz. Então a gente está lutando, batalhando, e tudo que alguém diz que é um método novo para enriquecer ou para prosperar, a gente também está fazendo. Entendeu? Então alguém de repente aparece e diz: você tem que acordar 4 horas da manhã. Se você acordar 4 horas da manhã, você vai voar, você vai prosperar. Só que o rapaz que está querendo acordar às 4 horas da manhã dorme meia-noite. Você entende que a pressão da vida colocou a gente numa jornada e numa corrida injusta, aonde a gente não tem a mesma realidade do que aquele que está dizendo que é para a gente fazer o que é para fazer. Irmão, como que você fala para um CLT que ele precisa dedicar uma tarde com o filho dele, se ele está trabalhando à tarde? Como que você diz para uma pessoa que não controla o seu tempo, porque o seu tempo tem uma jornada de trabalho pré-definida, que ele precisa tirar férias e ficar 6 dias fora, se a empresa dele não vai dar férias e talvez ele não vai ter o dinheiro para isso? Você entende? Então a gente está colocando realidades como máximas, mas que não se aplicam a todos. A gente não pode tratar como doutrina aquilo que é a experiência individual do ser humano. Tem gente que consegue, tem gente que tem domínio do tempo, tem gente que consegue, por exemplo, tirar férias, tem gente que consegue ficar 60 dias fora, mas a maioria das pessoas não consegue. Então o nosso mundo está estranho e errado, porque a gente está olhando para aquilo que é bom, mas tentando aplicar naquilo que não dá como certo. Então é sobre isso, porque a gente está sob pressão, a gente perdeu o crivo da análise, da escolha. Então é por isso que a gente está tão esgotado, é por isso que a gente se sente mais pobre do que antes, é por isso que a gente se sente mais infeliz do que antes, é por isso que a gente se sente mais improdutivo do que antes. Por quê? Porque me parece que se eu não viajo como o outro viaja, a minha vida não é feliz. Me parece que se eu não tenho o que o outro tem, eu não trabalhei o suficiente. Me parece que eu estou sempre atrasado em relação à vida dos outros. Irmão, já parou para pensar que todo mundo parece que está bem de saúde, só você está com gripe? Essa é a parada do nosso tempo. Como ninguém mostra o pior lado e só a melhor parte de cada coisa, então quando você vê, você sempre vê o final das coisas e nunca o meio. E aí que está, a gente está tentando reproduzir modelos que dão certos no indivíduo como se fosse de maneira coletiva. Então o que eu quero tirar hoje de você é a pressão de fazer o que você não precisa agora, de ter prioridades certas que vão te defender a longo prazo. Eu não estou querendo desmotivar você de prosperar, de viver coisas melhores, claro que não, pelo amor de Deus. Eu só quero que você entenda que você não precisa disso para ser feliz agora. Você não precisa de um carro melhor para ser grato agora. Você não precisa agora de um relógio, de uma calça, de uma casa, não, você não precisa de nada disso para ser feliz e ter paz. Você só precisa ser consciente de tudo que o Senhor te deu e ser grato por aquilo que já está na tua mão. Quando você olha para o todo e não individualiza se comparando, você começa a valorizar as coisas que você está vivendo. Eu tenho uma coisa comigo muito engraçada. Quando você viaja para os interiores do Brasil, você já parou para perceber que parece que eles são mais felizes do que a gente? Irmão, vai para a roça para ver. Meu Deus, irmão, vai para a roça. Na roça ninguém segue esse povo. Vai para a roça, irmão. Eu me lembro de uma vez, uma coisa muito engraçada que aconteceu. Irmão, roça, um povo muito simples, muito humilde. A gente foi para um lugar muito simples assim, e um senhor de idade, devia ter uns 70 e poucos anos, uma casa de madeira a pique. E muito engraçado porque ele conversando com a gente e gavando de coisas que parece que não tem valor, sabe? Tipo, gavando do machado que ele afiou. E que ele descobriu um método de afiar machado que não existe indústria que possa fazer, porque ele conhece nenhuma indústria. Então na cabeça dele tem tanta certeza que aquilo ali é incrível, que como ele não está se comparando com ninguém, ele está vivendo o que eu chamo de bênção da ignorância. Às vezes é melhor nem saber de tudo, você vive com gratidão e sabe, com louvor aquilo que você tem. Eu me lembro que ele faz bebida artesanal. Eu vou falar qual que é a bebida artesanal que ele faz cerveja artesanal. E eu não bebo, eu não gosto. Não é por nada, mas só porque eu não gosto do cheiro. Mas irmão, eu me lembro que ele trouxe uma cerveja quente. Imagina, irmão, se isso gelada para mim já não é bom, imagina quente. E ele deu uma para mim e outra para o meu pai. Ele nem sabe o negócio da onde eu vim, a questão bíblica por trás, cultural, o problema que isso causa. Ele só deu e falou assim: toma.
Melhor cerveja da vida que vocês vão tomar. Irmão, como que eu digo para o homem que eu não bebo? Irmão, era um golinho para mim 3%. Era aqui, pá. Irmão, brincadeiras à parte, eu só me lembro que ele olhava para mim e dizia: aí, rapaz, coisa boa. Sangue de Jesus tem poder, coisa boa. Irmão, é uma coisa tão simples, né? Mas aquele homem, ele pareceu naquele dia, para mim, ser a corrida que a gente tinha na geração anterior, aonde a pressão ela era menor, aonde a gente queria ter mais tempo com os nossos filhos, queria poder brincar e fazer um rolimã para as crianças, aonde, não sei, eu tive essa impressão vendo ele era tão feliz com aquele pouco que nos mostrou e tanto orgulho com aquilo que fazia, que eu fiquei constrangido de tentar falar qualquer coisa para ele. E alguém pode estar pensando assim: mas a cerveja tem álcool? Tá vendo? A gente tá com a cabeça em outro lugar. Eu não tava nem aí, irmão. Podia ser qualquer coisa, mas eu ia falar que era bom para valorizar aquele homem, o coração dele, a simplicidade dele. Ele nunca teve acesso a nada. Aquilo ali era um contato único que ele tinha. E foi tão legal. E eu saí dali e meu pensamento hoje é: eu olho para a geração que tem tudo, que tem a motosserra, que tem a melhor bebida, e agora eu não estou falando de nada alcoólico, mas que tem acesso a qualquer coisa, que pode comer melhor, e a gente mesmo assim acha que não é suficiente. A gente coloca uma roupa e diz: não é suficiente. A gente compra um carro e a gente está tentando já querer outro carro, porque a gente não é satisfeito com mais nada, porque sempre tem alguém nessa corrida que está na nossa frente. E o convite do Evangelho é: descansa, aproveita o caminho, seja grato por aquilo que você já está vivendo. Mas a gente não consegue, porque não é o suficiente para o mundo. Você está entendendo? Não é o suficiente. O nosso filho precisa estar em tal colégio, a roupa tem que ser tal coisa. Porque como que o que vão pensar de mim? E não sei o que. E aí a gente está preso numa mentira. E é só isso que eu quero que você entenda. A gente só precisa ser equilibrado com aquilo que a gente precisa para sobreviver, no sentido de não morrer tentando viver algo que não é a nossa corrida e o nosso tempo. A gente só precisa descansar em Cristo, olhar para aquilo que é a nossa maior prioridade. Qual que é a sua maior prioridade? A sua família. Se sacrifica a tua família, não vale a pena. Se bota a perder aquilo que vai estar com você para sempre, não faz sentido. Se a tua saúde está destruída, pare. Sabe, a gente não precisa de nada do que estão dizendo que a gente precisa. Eu vou falar olhando no teu olho, meu lindo. Você não precisa do relógio tal para parecer mais rico. Você não precisa de morar em tal lugar para ser relevante. Você não precisa do que estão dizendo para você que você precisa para ser feliz. A única coisa que de fato traz paz e felicidade para o homem é Cristo. E se Ele estiver dentro de nós, haverá descanso para nossa alma. E a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente está colocando tudo que não é prioridade na frente de Cristo, na frente da nossa família, e a gente vai correr uma corrida que para o mundo vai ser incrível e o nosso final vai ser desastroso. Então você não precisa corresponder com a expectativa que alguém está dizendo para você na internet, que isso é vida feliz. Não, lindo, vida feliz é tomar café com a tua esposa em paz e sem falar de boleto. É você conseguir dividir o tempo com os seus filhos e amar eles olhando nos olhos. É você dobrar o joelho na beirada da tua cama e dizer: Jesus, muito obrigado pela casa que o Senhor já me deu, muito obrigado pela cama que eu já tenho, muito obrigado pelo carro que eu já ando. É ser grato por tudo aquilo que Deus já te deu, e parar de ser insatisfeito tentando sempre o próximo passo e não se contentando com aquilo que você já vive. Essa corrida não tem fim, meu lindo. Então, enquanto a gente não aprende a descansar no Senhor e a confiar nele e dar valor para as coisas certas, a gente vai correr uma corrida que não tem fim. Lembre-se, a corrida que eles estão nos propondo não tem fim. Já dizia um amigo meu, eu tenho um amigo meu chamado Samuel. O Samuca diz: sempre haverá uma galerinha mais legal que a sua. Sabe o que eu estou dizendo? É assim: se você comprar um carro, sofrer muito para comprar, sempre vai ter alguém com um carro mais maneiro que o seu.
Se você trabalhar muito, 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 e chegar no auge da sua profissão, sempre vai ter alguém com uma profissão mais legal que a sua. Se você comprar algo que brilha os teus olhos, você sonhou muito, sempre vai ter alguém que vai ter algo melhor do que aquilo que para você era distante. Sempre vai ter uma galerinha mais legal que a sua. Se você correr a corrida tentando impressionar os outros, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Agora, quando você for satisfeito e grato por tudo aquilo que Jesus já te deu, mesmo que alguém tenha melhor, para você o que você está vivendo vai ser extraordinário e suficiente. Não a ponto de te fazer parar de sonhar para ir além, mas para estancar a reclamação que você carrega. Saudável. É só ser sobre ser saudável. Entende? Agora, eu preciso terminar a confusão. A gente não ensaiou. A gente precisa descansar. Irmão, Jesus está falando para mim agora: lindo, volta. Vamos descansar o corpinho, vamos. É uma mensagem atrás da outra. Relaxa a cabecinha. Jesus está falando para você: lindo, para com esse negócio de querer impressionar todo mundo e ficar infeliz sozinho dentro de casa. Para de tentar correr a corrida do outro e começa a correr a tua corrida. Começa a valorizar o tempo que Jesus te deu. Começa a colocar como prioridade aquilo que de fato é prioridade e coloca o resto como secundário. Sabe, eu queria só que você entendesse: eu não estou te desanimando, tá? Alguém vai pensar: não, então eu não posso sonhar. Claro que pode, sonha o mais alto que você puder, mas não morra pelo sonho. Viva por ele, não morra por ele. Você pode prosperar. Aliás, eu quero que você fique rico de uma ré desci. Só não perde a tua família, só não perde a tua saúde. Eu quero que você tenha tudo que o mundo pode dar, mas só não perde a tua salvação. Só não deixa Jesus de lado. Só não esquece que Ele é a prioridade. Eu quero que você faça viagens incríveis, mas leva a tua família junto. Sabe, não deixa quem importa de lado. Vive de fato o que Deus tem para você. Eu quero que você viva uma vida extraordinária, mas não sacrifique a sua saúde e a sua família para isso. Não vale a pena, escute, não vale a pena. Não vale a pena, sabe? Faça isso com sabedoria, porque quando chegar lá no final, você vai olhar para a sua vida e vai ter vivido uma vida que valeu a pena. Você vai ter tudo o que precisa, talvez nem tudo o que desejou, mas vai olhar e vai dizer: obrigado, Jesus, porque tudo que eu tenho não tirou nada de mim. Você pegou essa? Não adianta ter tudo se esse tudo tirar o que vale na sua vida de importante. Eu quero coisas legais, eu acho maneiro. Eu gosto de umas coisas maneiras, sabe? E tem gente que fica até bravo comigo. Não sei o que, você não pode. Normalmente quem gosta muito e não tem, fala mal. Normalmente a gente fala mal daquilo que a gente não consegue. Eu prefiro dizer: na hora certa acontece e vai aos pouquinhos. Quando vê, Deus faz alguns milagres na nossa vida. Mas nada é mais importante do que a minha família. Nada é mais importante do que a minha vida com Jesus. Nada é mais importante do que a minha esposa. Não pode. E se tudo estiver meio perdido, Jesus fala: ei, para, vem cá, vamos conversar, vamos dar um rolê. Vamos para o meio do deserto. Vamos ficar só eu e você conversando. Eu descobri uma palavra nova chamada ócio criativo. Ócio criativo alguém chama de preguiçoso, mas eu chamo de cabeça limpa. Sabe como que funciona a nossa saúde? A nossa saúde é assim: se você ficar acordado demais faz mal, e se você dormir demais também faz mal. Então tudo é o equilíbrio. Uma vida equilibrada é uma vida que a sua alma está em paz com Deus, que o seu espírito está alinhado com Jesus, que o seu corpo físico está sendo tratado de maneira saudável. Entendeu? Agora, quando você equilibra as coisas, aí tudo começa a fazer mais sentido e valer a pena. Você não está mais correndo a corrida do outro, você está vivendo a sua vida com a sua casa, com a sua família, porque de fato o que vale você já tem. Eu estava com meu filho alguns dias atrás, e por causa de um sonho da nossa família, nós abrimos mão de algo que meu filho gostava muito.
que era um carro que ele achava muito maneiro. E eu vendi esse carro. Vendi esse carro porque a gente tinha um outro objetivo, e que não é mais legal, não é porque era um sonho meu, da minha esposa, e que agora é da nossa família. Mas o meu filho olhou para mim e falou assim: pai, você não está triste? Eu falei: não. Ele falou: por que você não está triste? Eu falei: é porque o pai tem tudo já o que o pai precisa, aquilo ali era só um acessório. Ele disse: mas como assim, pai? Um acessório? Ele é novo, João, ele já tem 7 anos, ele está desenvolvendo a sua consciência sobre valor, sobre preço das coisas, né? E ele falou: mas pai, era tão maneiro aquele carro, e não sei o que. Aí eu olhei para ele e falei assim: filho, o pai vai te fazer uma pergunta e seja sincero. O que você acha que vale mais para o papai? Aquele carro ou você? Ele olhou e falou: é eu, papai. Eu falei: exatamente. Então deixa o pai te dizer, se o pai precisasse perder tudo que você acha legal para poder ter você, o pai abriria mão de tudo. Ele olhou para mim e falou: sério, pai, que eu valho tanto? Valho. Os nossos filhos falam umas coisas aí que dá vontade de sufocar, né? Eu falei: sim, filho, porque o mais importante e o que há de mais valor o papai já tem. Você, a mamãe. E aí ele completou: e Jesus, né, pai? Eu falei: exatamente, porque a conversa sobre Jesus é uma conversa de 2 anos atrás. O dia que o meu filho entrou dentro do nosso carro e eu perguntei para ele: filho, o que é ser rico? E ele falou: rico é ter dinheiro. Aí virou uma crise, uma DR dentro do nosso carro. Paramos na entrada do lugar que a gente estava indo. Meus pais desceram, pior que foi na frente dos pais. Daí a gente pensa: nossa, meu pai pensa que eu não estou educando bem meu filho. Aí sai todo mundo e eu falo com ele: filho, rico de verdade é quem tem Jesus no coração. E ele: não, meu amigo disse que rico é quem tem dinheiro. Eu falei: filho, grava isso. Rico é quem tem Jesus. E aí, irmão, para provocar ele, para fazer ele entender. Aí saímos do carro e eu pergunto para ele: filho, a gente é rico ou é pobre? Aí: a gente é rico, pai. Falei: mas fala pro vô por quê? Porque a gente tem Jesus, mas a vontade dele. Mas isso, está entendendo? É corrida. E isso a gente já tem que ensinar para os nossos filhos. Aí agora, por isso que quando eu estava falando, papai é rico, porque o papai tem vocês, tudo que o pai precisa. Aí ele falou: opa, peraí, pai, esqueceu de algo. Jesus. Fala para quem está perto de você: você é bilionário, lindo. Fala, irmão, profetiza. Fala: eu vou falar para os meus irmãos aqui: ei, lindo, você é bilionário. Você na verdade não é bilionário, você é trilionário. Você é um fenômeno. Sabe por quê? Porque você conheceu o autor e o consumador da tua fé. Você conheceu Jesus. Num mundo onde milhares de pessoas morrem sem conhecer Jesus, o evangelho chegou até você. Você é bilionário, meu filho. Sabe mais por que você é rico? Porque você tem alguém que ama você. Você tem uma família, você tem uma esposa, você tem um marido, você tem filhos. Tem gente que não tem nada disso e está desesperado, e você já tem. Então não espere para dar o testemunho do quanto Deus já te prosperou para que a assinatura de uma casa seja feita, ou para que um carro venha para o teu nome, porque você já é tudo o que de fato vale. Você tem Jesus, você tem uma família, então você tem tudo. E o resto vai vindo, e quando você vê, tem orações antigas que você talvez já até esqueceu que Deus vai ter feito. Você vai estar em outra estação, mas o mais importante está junto. Se a gente se envolve nessa pressão, a gente vai chegar no final da vida, vai ter tudo o que os outros nos pressionaram a ter, e não vai ter aquilo que era mais importante de se preservar. Eu tenho amigos que dariam tudo para ter talvez a sua vida, a minha vida. Dariam tudo para ter filhos no final de semana dentro da sua casa. Dariam tudo para os netos amarem a presença deles. Dariam tudo.
para que não tenha uma briga por herança no final. Essa é a vida que eu quero. Jesus, minha esposa, meus filhos e o resto, se vier, é lucro. Se vier, é lucro. Eu vou trabalhar, vou fazer tudo o que eu puder, mas nada a ponto de sacrificar o que de fato importa. Nada a ponto de roubar a minha salvação. Nada a ponto de tirar o meu casamento. Nada a ponto de tirar o respeito e a honra dos meus filhos. Nada. Se me custa tão caro, não vale a pena. A pergunta mais inteligente que um homem pode fazer para si é: quanto custa o dinheiro que eu ganho? Se o dinheiro que você ganha custa o seu relacionamento com Jesus, custa a sua vida com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, esse é o dinheiro mais horrível que você poderia receber. Esse dinheiro não vale nada. Ele é sujo e ele não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, vai a um final sozinho, a um final arrependido, onde talvez a conta do tempo, com todo o dinheiro que você guardou, não vai dar mais para pagar. Portanto, faça o cálculo rápido. Quanto vale o que eu ganho? Se valer o que importa, abandone essa fonte e preserve o que Deus já te deu, que com toda certeza fará mais sentido no final da sua trajetória. Meu Deus, eu tô olhando para alguém assim, tirando a mochilinha, dizendo: nossa, vou parar de tomar banho gelado então. Não tá mudando, só tá me dando resfriado. Eu tô dormindo mal, vou começar a voltar à rotina, vou respeitar as estações, vou colocar minha vida na mão de Jesus, vou entregar o meu coração para Jesus, vou reconhecê-lo como meu Salvador, vou voltar para Ele. E esse é o convite que eu quero fazer para você no final dessa mensagem. Tomar a decisão mais importante na sua vida, que é entregar a sua vida para Jesus. Porque se tem alguém que alivia o nosso fardo e que transforma o nosso jugo em algo leve, é Ele. Ele diz: tomai do meu jugo, que é leve e suave. Ele não vai te pressionar, Ele não vai te oprimir, Ele vai produzir liberdade no teu espírito. Para você que reconhece que é o pecador que Ele foi para a cruz para salvar, está na hora de você tomar a melhor e a maior decisão da sua vida. Não é sobre acordar mais cedo, não é sobre o que você faz, não, é sobre o que Ele já fez, e só pelo fato de você reconhecer, já te torna parte dessa eternidade. E o processo é Ele que faz acontecer. 2 perguntas para você que está longe, e talvez longe por causa das escolhas que você fez, mas hoje entendeu que estava na hora de voltar, e você vai voltar. Talvez você que nunca tomou essa decisão e hoje vai tomar. Eu vou contar até 3 aqui. Se a sua decisão for sim, você vai levantar as mãos, e aonde você estiver, no Brasil e no mundo, você vai fechar os olhos e vai orar comigo, se assim puder, e vai repetir a oração mais importante da sua vida. E essa oração vai dividir a sua história em antes e depois. Amém? Aonde você estiver, se a sua decisão for sim, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Sabe qual é a maior loucura? É que esse convite é para você descansar. Deixar vir a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu, o Senhor, vos aliviarei. Tira a mochila, tira o peso, tira as pedras, as pressões, as influências, as mentiras que te contaram, e coloque Jesus no centro de tudo. Que a partir de hoje a sua vida será completamente diferente. Só você que está tomando essa decisão, você vai orar comigo. E se você estiver vendo online, depois deixa no comentário que você tomou essa decisão, que a gente quer celebrar com você. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de me chamar para descansar. Eu reconheço que o Senhor é meu único,
legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus.